Hello everybody, aqui é a Vânia da Managed English e eu tô aqui de novo para dar mais uma aula para vocês desse curso de inglês. Eu espero que vocês aproveitem bastante, que façam bastante exercícios pertinentes a cada uma das matérias, assuntos que eu comento, porque é assim que vocês vão ter certeza, além de praticar para memorizar mais, também ter certeza de que aquilo que vocês estão pensando é realmente o correto, ou tirar a dúvida de uma vez por todas. E, poxa vida, eu achei que era uma coisa, não era, fui fazer exercício, estava errado, agora eu estou assistindo o vídeo de novo, estou entendendo como funciona. Isso é muito válido, então não fique chateado se você fizer um exercício uma vez e não der certo, tá? Se vocês errarem, é só assistir o vídeo de novo e tenta de novo. Tá com dúvida? Manda um e-mail e a gente ajuda. E nessa aula, vocês conseguem adivinhar sobre o que é que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com algo que me aconteceu essa semana. Só para vocês entenderem, há muitos anos atrás, eu comprei um terreno com o auxílio de uma pessoa que se disse muito entendida, e essa pessoa me fez comprar um terreno que não tinha escritura, que não tinha documentação, nada, e eu não sabia, eu era muito bobinha na época, acreditei nessa pessoa. Foram 22 anos com um terreno pago em que eu não podia fazer nada. Eu não podia construir, eu não podia vender, eu não podia trocar por alguma outra coisa. Então foi um dinheiro parado, eu chorei muito, me arrependi muito do que eu fiz. E aí, graças a Deus, com a ajuda de algumas outras pessoas, nós fizemos uma espécie de um grupo que procurou advogado e engenheiro e conseguimos, depois de 22 anos, regularizar a situação desses terrenos. Então, eu já estou sentindo o cheirinho dessa terra na minha mão, né? 22 anos esperando. E aí começam os sonhos. Então, nesse final de semana, sentamos eu e meu marido e nós começamos a planejar, né? O que a gente pode fazer lá? Olha, a gente pode, né? Nós plantaremos um pouquinho de grama, colocaremos umas plantinhas aqui. E aí, por coincidência, fomos visitar a minha irmã e ela tinha acabado de fazer um jardinzinho na casa dela, aquela coisa mais lindinha do mundo. E aí, de novo, vem mais planos ainda. E olha, a gente pode fazer uma coisinha pequenininha, uma casa bem pequenininha, faz uma casa de madeira, que, aliás, é uma coisa que meu marido ama muito, porque é o estilo americano, né? A casa de madeira. Então a gente começa a sonhar e faremos isso, vamos fazer aquilo, vamos plantar tal coisa. A minha cunhada já virou, vou plantar uma lixia, né? Uma arvorezinha de lixia lá. Então, vamos plantar, né? Plantaremos abacate, manga, lixia, laranja, limão, jabuticaba. E aí você começa com planos e planos e planos. Então, para falar sobre planos, você precisa de verbos no futuro. Em português, você pode dizer eu falarei ou eu vou falar, que aliás deveria ser eu irei falar, né? Em inglês você também tem isso. Você tem, na verdade, três formas de futuro, mas a gente vai trabalhar com uma especificamente hoje, que é a mais fácil delas, que é com o uso de um auxiliar que se chama will. Bom, mas eu sempre fico ouvindo falar de verbo auxiliar, o que é isso? Imagina uma pessoa que quebrou uma perna e precisa de uma muleta para se locomover, né? Essa muleta é o verbo auxiliar ou o verbo de ajuda, né? Alguns livros chamam esse verbo de ajuda. E qual é a função desse auxiliar will? É transformar um verbo que está no tempo presente para o tempo futuro. Então, se eu digo I love, eu amo. I will love, eu amarei. I study, eu estudo. I will study, eu estudarei. Não é difícil, né? É só colocar esse will na frente. Vamos ver alguns exemplos e aí eu vou explicando caso a caso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo. I will complain about the noise. Significa que um barulho começou há pouco tempo atrás, né? Você não estava esperando que fosse ocorrer esse barulho, e quando ele ocorreu, você teve que tomar uma decisão imediata, né? Deixar para lá ou se queixar do barulho. Então, I will complain about the noise significa eu reclamarei sobre o barulho, e também significa que essa foi uma ação que já não estava planejada, não. Você teve que tomar essa decisão imediatamente a partir do momento em que o problema surgiu. E se eu quiser transformar isso em negativa? Eu vou dizer I will not complain about the noise, ou eu posso juntar will mais not, won't. I won't complain about the noise. E
se alguém chegar aqui para mim agora e achar estranho todo esse barulho e eu não estou fazendo nada? Né? Então a pessoa pode perguntar para mim, né? Você vai se queixar sobre o barulho? Então, will you complain about the noise? E fazendo uma pergunta dessas, will you complain about the noise? Eu vou ter que dar uma resposta confirmando, né? A gente chama de resposta de confirmação, ou seja, aquela respostinha que você começa com sim ou não. Então, will you complain about the noise? Você vai se queixar sobre o problema? No, I won't. Não, eu não vou. Ou yes, I will. Sim, eu vou. Eu posso dar a resposta completa? Posso, só que diferente do que eu expliquei lá no tempo passado, né? Que quando a frase está na forma afirmativa, eu uso o verbo no passado. Na interrogativa e negativa, eu uso did e volto no presente o verbo. Aqui no futuro vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque não existe verbo no tempo futuro. Eu tenho verbo no passado, verbo no presente, mas não tem no futuro. Eu sou obrigada a usar esse auxiliar, né? Essa muletinha vai ser muito válida para mim. Então, como é que eu pego uma frase afirmativa e mostro que o verbo está no futuro? Colocando o will também. O will vai aparecer, inclusive, na frase afirmativa, como eu fiz, né? I will complain about the noise. Então, agora, will you complain about the noise? Yes, I will. Resposta curta. Yes, I will complain about the noise. Resposta longa. No, I won't. Não vou. Resposta curta. No, I won't complain about the noise. Não, não vou, né, reclamar sobre o barulho. Agora, vamos supor que eu queira fazer uma pergunta que comece com, a gente chama de WH question. Todas as perguntas que começam com WH. Então, why, when, where, how, que apesar de não ser WH, é HW, tá na listinha também, né? E aí, who, whose, e assim vai. Quando eu fizer uma pergunta que use o WH question, vocês vão notar que a resposta não é confirmação, sim ou não. A resposta pode ser qualquer coisa. Então, why will you complain about the noise? Por que que você vai reclamar? Por que que você reclamará sobre o barulho? I will complain about the noise because it is disturbing, né? Porque é perturbador. I will complain about it because I have a headache. Eu vou reclamar porque eu estou com dor de cabeça. Então, nota que não tem jeito de eu responder sim ou não, né? Por que que você vai reclamar sobre o barulho? Onde acontece o barulho? Então, qualquer coisa dessas, não dá para eu começar a resposta com sim, não. Não é assim, né? Não é aquele programa de auditório do Silvio Santos. Ei, não! Não, você vai ter que bolar uma resposta decente para isso. Vamos ver mais exemplos? You will cook dinner. Ah, esqueci de mencionar antes, também existe uma maneira abreviada de falar will. Eu não preciso falar I will, you will, he will. Eu posso abreviar, né? E o will, que é W-I-L-L, W-I-L-L, vai ficar só apóstrofe L-L, apóstrofe L-L. Então, I will cook lunch, you will cook dinner. Então, eu não preciso falar you will cook dinner. Pronto. You won't cook dinner, you cook terribly. Né? Você não cozinhará porque você cozinha muito mal. Will you cook dinner tonight? Yes, I will. No, I won't. When will you cook dinner? Ou, when will you cook your famous lasagna? I will cook my lasagna next Sunday. He will speak with Jody. He won't speak with Jody. Will he speak with Jody? Yes, he will. No, he won't. She will stop smoking. She will not stop smoking. Will she stop smoking? Yes, she will. No, she won't. When will she stop smoking? I think she will stop smoking tomorrow. I think she will never stop smoking. My cat will jump on the couch soon. My cat will not jump on the couch. Ou, my cat won't jump on the couch. Tem essas duas formas. E, will my cat jump on the couch? Yes, he will, because he likes to be near you. No, he won't, because he is playing with the paper ball. We will bring more flowers to this room.
Imaginem que vocês estão num salão, vai ter uma festa e você precisa de flores para deixar esse salão bem bonito. E aí você entra lá, tem um vasinho aqui, outro vasinho ali, que feio. Você colocar uma coisinha melhor, né? Então, we will bring more flowers to this room. Ou, se você chegar lá já tiver cheio, lotado de flor, we won't bring more flowers to this room. Will you bring more flowers to this room? No, it's already full. Ou, yes, this room is empty. They will fix the roof when the rain stops. They won't fix the roof when the rain stops. Will they fix the roof when the rain stops? No, they won't. They don't have the material. Yes, I think they will. I don't think so, but maybe they will. Então, são sempre, como vocês podem ver, os auxiliares aparecendo na frase afirmativa, interrogativa, negativa. Essa é a forma mais simples do futuro e é uma das mais utilizadas justamente porque ela é bem fácil. E por isso, quem não conhece a língua muito bem acaba utilizando o will ao invés de uma outra forma de futuro, que é o futuro planejado, que usa o verbo to be, am, is, are, e depois o going to, seguido do verbo principal. Nós vamos falar sobre isso numa outra aula. Só para vocês terem uma ideia, para comparativo, se eu disser I will study English tomorrow, significa que eu estou fazendo só uma promessa, eu estou, decidi agora, I will study English tomorrow, vou estudar inglês amanhã, estudarei inglês amanhã. Agora, se for uma coisa planejada, não significa exatamente que você realmente vai fazer, mas pelo menos já está nos seus planos, já está na sua agendinha, bonitinho, você não vai marcar nada para aquele horário, porque você sabe que I am going to study English tomorrow. I am, o verbo to be, junto com o sujeito, going to, e depois o verbo, que é o study. I am going to study tomorrow. Como eu disse, na verdade, são 3 formas de futuro, 2 que são futuro de verdade, com o will, é o futuro imediato, esse que você não teve tempo para planejar, tomou uma decisão imediata. Tem o going to, verbo to be, mais o going to, que é o futuro que já está planejado, já está agendado, bonitinho. E tem uma forma que, na verdade, é o presente contínuo, mas que a gente usa para falar de futuro quando nós queremos expressar que a coisa já está para acontecer. Então, por exemplo, se eu acabei de tomar a decisão de sair para passear com as minhas amigas, eu vou falar, por exemplo, para o meu marido, I will go out with the girls tomorrow. Sairei com as meninas amanhã. Acabei de tomar a decisão, nem vi direito na minha agenda, se eu tenho algum aluno planejado para a noite, se eu tenho algum curso. Eu tomei essa decisão assim, de sopetão. Aí as coisas começam a encaixar, eu dou uma olhada na agenda, verifico, realmente eu não tenho nenhum aluno anotado para a noite, não tenho mais nada assim de super importante que precisa ser resolvido desesperadamente, então tá agendado, bonitinho, tô lá, check na minha agenda, I am going to go out with the girls, ou eu posso até abreviar, porque o going e o go são o mesmo verbo, I am going out with the girls tomorrow. Pronto, já está planejado, mas não significa que vai acontecer de verdade. Eu não sei, de repente eu posso ficar doente, pode surgir um compromisso inadiável, nunca a gente sabe ao todo, o que pode acontecer, mas já está planejado, já está no meu esquema. Aí quando chega no dia seguinte, vamos supor que esse dia seguinte seja uma sexta-feira à noite, lá para umas 6 horas da tarde, o Steve olha para mim e fala assim, que tal a gente fazer uma comidinha diferente hoje à noite? Tonight I can't. I'm going out with the girls tonight. Hoje eu não posso, tô saindo com as meninas hoje à noite. Tô saindo, não é eu sairei, não é eu vou sair, é tô saindo. Tá tão próximo da coisa acontecer que eu tô quase sentindo o cheiro daquilo. Então aí eu uso o presente contínuo. Eu estou falando inglês nesse momento. Vocês estão estudando inglês nesse momento. Porém, quando eu uso isso com a intenção de futuro, é mais para dar a ideia de que a coisa tá para acontecer. Como eu brinquei, eu já estou até sentindo o cheiro da coisa. Então, aí eu posso usar o presente contínuo para falar de futuro. I'm going out with the girls. I am eating pizza tonight. I am dancing all night long. É tudo coisa que eu planejei e que está muito próximo de acontecer. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, como sempre, logicamente.
E como essas aulas especiais do curso de inglês estão sempre ligadas a outras formas de estudo, vocês vão receber um texto falando sobre futuro, áudio, uma parte para vocês responderem, né, questões referentes a esse texto e exercícios gramaticais para que vocês pratiquem, para que se lembrem qual é a ordem das palavras que vão aparecer, onde você coloca esse auxiliar e que situação você vai usar o auxiliar will. Eu vejo vocês muito em breve com mais uma videoaula. Bye, bye!